Enquanto no Oriente estavam lá Pero de Covilhã, principalmente ele e o Afonso Paiva, buscando informações úteis para Dom João II poder, enfim, alcançar as Índias via Oceano Atlântico e Oceano Índico. Enquanto isso, Bartolomeu Dias preparou a sua expedição e partiu por volta de fim de julho e início de agosto de 1487. Ok? Bem, qual era o objetivo da viagem do Bartolomeu Dias? E até antes de falar disso, por que o rei escolheu Bartolomeu Dias? Então veja, algum tempo antes, logo no início do reinado do Dom João II, ele mandou construir uma nova feitoria no litoral africano, que foi a feitoria e fortaleza de São Jorge da Mina. Quem foi o chefe, o líder da expedição para construir essa feitoria foi o Diogo de Azambuja, e foi no ano de 1482. Então olha só, o que eram essas feitorias e fortalezas? Para fazer o comércio no litoral africano, os portugueses não poderiam depender exclusivamente da boa vontade dos africanos. Então, como é que funcionava? Ele construía feitorias, que eram verdadeiras fortalezas, que eram postos portugueses encravados no litoral africano. Então, havia portugueses ali, soldados, comerciantes, que ficavam ali permanentemente, fazendo o comércio. E quando os portugueses chegavam com os navios, então já havia, digamos assim, alguém de confiança ali, estocando os produtos, mantendo negociações permanentes com os comerciantes, porque, afinal de contas, não era possível que os navios portugueses chegassem e os comerciantes africanos chegassem sempre com um horário marcado, né? Não era tão simples assim, a navegação variava. Poderia demorar 2 meses para chegar até ali de navio, partindo de Lisboa, partindo de Portugal, ou podia demorar 3, então não havia essa precisão de tempo. E a necessidade de ter esse posto encravado no litoral africano era grande. De maneira que, por que eu estou falando disso? Porque nessa fortaleza e feitoria de São Jorge da Mina, Bartolomeu Dias ficou muito tempo, trabalhou. E por isso, ele tinha já todo um conhecimento da dificultosa navegação da costa da Guiné, aquelas correntes contrárias, os ventos que mudavam, muito bem. Então ele foi escolhido por isso, ele era um escudeiro do rei e foi escolhido para essa que era a principal expedição marítima de Portugal até então. Objetivos. O objetivo era, primeiro, ele estava levando aqueles marcos de pedra, então ele queria ultrapassar o ponto em que o Diogo Cão tinha chegado e fixar novos marcos portugueses. Ele estava levando com ele alguns nativos daquela região que o Diogo Cão tinha trazido na sua viagem. E esses nativos tinham aprendido português, estavam indo para buscar informações sobre o reino do Preste João e qualquer informação sobre navegação mais para o sul e que pudesse de alguma forma colaborar nessa meta de alcançar as Índias, dobrando a ponta da África. Então esses nativos foram levados. A ideia era desembarcá-los nas praias, seguir viagem e na volta pegá-los. Bem, então o Bartolomeu Dias partiu ali no início de agosto de 1487. Ele estava indo em 2 caravelas e uma novidade, estava levando um navio só de suprimentos. Porque as caravelas eram excelentes para esse tipo de navegação, mas são muito pequenas. Então era necessário estocar comida num 3º navio só para isso, sem uma tripulação escassa, pequenininha, pouca gente, e abarrotado de comida, água, comida, suprimentos. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Ele estava levando o piloto mais experiente de Portugal, que era o Pero de Alenquer, que já tinha participado de inúmeras dessas expedições, e um outro piloto conhecido chamado João de Santiago. Esse João de Santiago, inclusive, participou do grupo que navegou pelo rio Senegal acima e foi lá nas cachoeiras, nas quedas de Elala. Ele deixou o nome dele registrado ali, tá? Bem, o que mais que a gente pode dizer? Obviamente que o objetivo do Bartolomeu Dias era ultrapassar o ponto máximo, como eu já disse, né, alcançado pelo Diogo Cão, e não só isso, contornar a ponta sul, chegar ao promontório Praços. Teve um vídeo aí para trás que eu esqueci esse nome,
Promontório Praços era o nome que se dava para o último cabo, a ponta da África, que ficava lá num lugar longínquo que ninguém conhecia, que depois se torna Cabo das Tormentas e Cabo da Boa Esperança, graças à viagem do próprio Bartolomeu Dias, como a gente vai ver. Bem, então ele parte, ele começa a desembarcar os nativos e ele atinge rapidamente, em pouco tempo, pouco mais de um mês, ele atinge 4 pontos abaixo do último ponto marcado pelo Diogo Cão. 4 golfos. Golfo batizado por ele mesmo, de Golfo de Santa Marta, o Golfo de São Tomé, o Golfo de Santa Vitória e o Golfo de São Cristóvão, que foi atingido mais ou menos no Natal de 1487. Essa viagem do Bartolomeu Dias, provavelmente ela foi feita no maior segredo possível. E aí, mais uma vez, a figura do cronista, do historiador, é essencial para a gente poder saber de muita coisa. João de Barros, que foi cronista-mor do reino, vou gravar um vídeo sobre ele. 60 anos depois da viagem do Bartolomeu Dias, reuniu tudo que se sabia sobre aquilo e publicou. Então é graças a ele que a gente sabe de tudo. Tudo que a gente sabe é graças a ele que fez esse trabalho aí maravilhoso. Bem, acontece o seguinte, depois do ponto em que o Diogo Cão tinha chegado, a navegação se torna mais difícil ainda. O litoral africano se torna desértico novamente, a região da Namíbia, e as dificuldades intensas de conseguir avançar mais para o sul vão se tornando cada vez maiores, e os pilotos portugueses tomam uma decisão inédita. Eles, não se sabe se por uma tempestade ou se por uma intuição genial, já que isso já tinha sido feito mais acima lá na hora de dobrar o Cabo Bojador, eles resolvem virar as embarcações para o oeste e mergulhar no Oceano Atlântico. E vão navegar 1.600 quilômetros em direção a sudoeste, né, para o oeste e para o sul. E a ideia deles era encontrar correntes favoráveis mais embaixo e mais para o oeste, que levassem então para o leste e eles pudessem atingir a ponta da África. De fato, depois de navegar 1.600 quilômetros, eles vão encontrar ventos e correntes favoráveis para o leste, então voltando no sentido que eles queriam. E eles vão atingir também as zonas já da Antártica. E aí, ali eles vão... muitos vão morrer por causa do frio, mas eles vão conseguir resistir um bom grupo e vão navegar para o leste. Então navegam para o leste e nunca enxergam o continente africano. Então eles já estavam ficando preocupados. Resolvem então dobrar para o norte, subindo. E aí que vem a surpresa. Eles ultrapassaram o Cabo da Boa Esperança e ultrapassaram tanto que nem conseguiam mais enxergá-lo. E navegando para o norte, eles então já atingem um ponto além do Cabo das Tormentas ou do Promontório Praços, é o nome antigo. Cabo das Tormentas, o Bartolomeu Dias o que vai acontecer? Aqui isso eu vou dizer no próximo vídeo, mas só adiantando. O Bartolomeu Dias vai chegar num ponto avançado bem depois do cabo e vai haver um motim no navio dele. E aí ele vai, contra a sua vontade, voltar. E aí sim, vai contornar perfeitamente o cabo e vai batizá-lo, o antigo Promontório Praços, vai batizá-lo de Cabo das Tormentas, porque era um cabo de difícil navegação, um mar muito tumultuoso, muito tormentoso. Mas, quando ele voltar para Portugal, o rei vai batizar aquilo de Cabo da Boa Esperança, porque a esperança de chegar às Índias, enfim, era concreta e real. Não havia mais o que se fazer, bastava agora providenciar uma nova expedição e fazer, reunindo as informações do Pero de Covilhã e do Bartolomeu Dias, era possível agora fazer essa viagem até as Índias. Tá certo? Então é isso, o Bartolomeu Dias consegue então dobrar o cabo, que agora a gente vai chamar de Cabo da Boa Esperança, que fica lá na pontinha da África, onde hoje é a África do Sul, e consegue já navegar bastante no Oceano Índico em direção às Índias. E por causa desse motim, ele foi obrigado a voltar. Então é isso, pessoal. A gente chegou então aí a próxima expedição já vai ser a do Vasco da Gama, a famosa expedição do Vasco da Gama, que vai atingir as Índias. E depois disso, a expedição de Cabral, que vai descobrir o Brasil. Um abraço.